Graça e paz, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor para cultuar ao nosso Deus. Nós estamos alegres em receber os irmãos do CLD que estão nos visitando neste fim de semana, demais irmãos da cidade e também de outras igrejas que estão nos visitando, além dos irmãos membros desta igreja. É um prazer estarmos juntos aqui para adorarmos ao nosso Deus. Vamos começar o nosso culto com uma oração de invocação ao Senhor, mesmo assentados, mas com reverência diante do Senhor. Vamos orar. Ó Santo Deus, Tu és santo, santo, santo. Não podemos ver a Tua glória sem temor, ó Deus. É somente confiando em Cristo Jesus, o nosso Salvador, que nos achegamos a Ti. E, ó Deus, suplicamos o perdão de nossos pecados. E, ó Deus, buscamos a alegria em Tua presença, por conta de todas as Tuas promessas que recebemos de Ti através da Tua palavra. Ó Senhor, invocamos o Teu nome nesta noite. Seja favorável a nós. Faça resplandecer sobre nós o Teu rosto e nos dê a paz. Anima o desanimado, fortalece o cansado, encoraja o temeroso, ó Deus. Edifica a Tua igreja, promove salvação no nosso meio. Ó Santo Deus, é para isso que nós estamos aqui. Recebe, portanto, o nosso culto e abençoe tudo o que vamos fazer aqui, Senhor. Dispondo o nosso coração para prestar uma adoração verdadeira ao Senhor, ó Deus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o pastor Waldenberg, nesta noite, está pregando a palavra de Deus na Igreja Cristã Evangélica do Jardim das Indústrias. Continuem orando por ele. E apenas para reforçar, nós teremos o aniversário da nossa igreja na semana que vem. Os irmãos viram no vídeo, há 107 anos que esta igreja está presente em São José dos Campos. É a primeira igreja evangélica desta cidade. Então nós queremos celebrar ao Senhor que tem sustentado esta obra durante 107 anos. Todos os irmãos estão convidados a participarem conosco. Nós vamos iniciar essa comemoração na sexta-feira com uma vigília às 20 horas aqui mesmo no salão social da igreja. Todos os irmãos estão convidados para participarem conosco. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Eu vou pedir que os irmãos que puderem coloquem-se em pé para lermos juntos esse texto. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. E eu vou ler os versos ímpares e convido a congregação a ler os versos pares. Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Diz assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Verso 2. Entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus.
não de obras para que ninguém se glorie. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos ter agora um momento com os irmãos do CLD. Quero chamar a Stephanie aqui à frente. Ela vai nos apresentar essa turma joia que está aqui conosco. Graça e paz, queridos. Eu sou a Stephanie, né, como o pastor falou. Eu sou missionária lá no CLD, num curso que eu fiz, então para mim é um privilégio poder estar aqui. Nós somos muito gratos por poder estar aqui essa noite, principalmente porque é uma igreja muito querida, então eu tenho amigos meus que estudaram comigo e estão lá, estão aqui hoje, né? Então o Tiago, a Tainara, a Gi, o André, eles, né, vão compartilhar um pouquinho. O que é o CLD? O CLD é um curso de 1 ano chamado Curso de Liderança e Discipulado. É um gap year, né? É um intervalo entre o ensino médio e a faculdade. E lá os nossos alunos são desafiados basicamente em 3 áreas. Então, na vida acadêmica, que é o setor em que eu caminho, então eles vão ter aulas de teologia, panorama do Novo Testamento, do Velho, teologia bíblica, teologia sistemática, Daniel, enfim, vários livros da Bíblia. Mas eles também são desafiados na questão vida, na vida deles. Então, por meio do contato com outras pessoas, no quarto, também trabalhando no nosso dia a dia e na área ministerial, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, a gente chegou na sexta. Ontem a gente teve um dia muito legal lá no Zion de Day Camp com o Teams de vocês. Hoje de manhã a gente esteve aqui na EBD e agora a gente está aqui. Então, de verdade, nós somos muito gratos por isso. Hoje nós estamos com 2 grupos, mas durante esse final de semana nós fomos divididos em 7. E cada um foi para uma igreja diferente. Mas, eu sei que vocês estão me conhecendo agora, mas vocês já conhecem esses 2 aqui de um bom tempo. E eu queria que eles compartilhassem com vocês o que eles têm aprendido, o que tem sido interessante, quais têm sido o desafio deles, tá bom? De novo, muito obrigada. A gente vai estar juntos durante o culto, a gente vai poder ter o privilégio de fazer um momento de louvor. E no final do culto a gente quer muito conhecer vocês, sabe, compartilhar, saber a história de cada um de vocês. Então, falem com a gente, tá bom? A gente vai procurar vocês no final do culto também. Gi? Boa noite, igreja. Eu quero compartilhar um pouco do que eu tenho vivido nesse tempo. E eu queria dizer que realmente tem sido um ano que eu tenho sido moldada e transformada por Cristo. Tem sido um ano que realmente tem mudado totalmente minha vida. Por eu ter crescido na igreja e vim faz muito tempo, eu achava que eu já sabia de muita coisa. E eu achava que muitas coisas que eu iria aprender lá, muitas coisas eu já saberia. Mas Deus, cada aula tem me mostrado coisas novas, tem me surpreendido com a bondade dEle e tem me mostrado muito de como eu tenho que depender dEle. E cada lugar que a gente vai, Deus tem me mostrado que Ele quer trabalhar através de mim. Então, que não é pelas minhas forças, não é pela minha capacidade, mas que Deus quer me usar na vida das pessoas por meio dele, não pelo que eu sei, mas é pelo que ele vai fazer através de mim. Então, tem sido uma experiência muito boa, que Deus tem me dado amizades que eu posso contar, que me aproximam dele, tem me dado conversas que me mostram realmente o cuidado dele sobre a minha vida. Cada conversa com os discipuladores, com os líderes, tem me mostrado que eu não preciso andar sozinha. E é isso que eu quero fazer quando voltar para a minha igreja. Eu quero realmente conseguir colocar em prática tudo aquilo que eu estou vivendo e aprendendo lá. E é muito bom que cada aula que a gente está tendo, eu tenho a oportunidade de realmente colocar em prática. Em cada day camp que a gente vai, em cada acampamento, em cada igreja que a gente vai. Então é muito bom essa oportunidade que a gente tem esse ano de realmente aprender e colocar em prática. E é isso, tem sido um tempo muito bom e que Deus tem realmente me transformado.
Boa noite, irmãos. Bom, desde 2018 eu sonhava com CLD e esse ano eu tô lá. Então, tá sendo uma experiência que vem superando todas as expectativas que eu tinha, porque desde o primeiro dia de aula eu percebi, cara, esse ano vai ser incrível. E tem sido. Deus tem, falado muito comigo em muitas áreas, tem realmente me moldado, como a gente falou. Eu acho que é algo que todos nós podemos contar um pouco de como cada dia lá a gente aprende alguma coisa nova e a gente é transformado a partir disso. Cada aula que a gente tem tido matérias incríveis, que realmente, além de nos dar uma base teológica, nos dão uma base para também servir. E o serviço lá é justamente a área que mais tem me impactado esse ano. As oportunidades que a gente tem de servir, os day camps, a viagem missionária, são oportunidades que, além da gente estar fazendo a obra de Deus e pregando o evangelho, elas vêm nos moldando. E tem sido um ano que realmente tem trabalhado muito em mim, justamente nessa área de ministério, porque é o ano que despertou isso em mim. E o CLD tem sido uma experiência inigualável. Realmente, o bordão que a gente tem, é o ano que vai mudar a sua vida, não é uma simples frase, realmente vai mudar a nossa vida. E basicamente é isso, é um curso que realmente vale muito a pena. E é isso. Muito bem. Nós vamos orar aqui pelo André, pela Giovana. Estão dedicando esse ano lá no CLD. Que bênção, né, irmãos? Aqueles que têm filhos, nós recomendamos fortemente que você invista na vida do seu filho, para que ele experimente coisas como o André e a Gigi têm experimentado nesse tempo, né? Glória a Deus por isso. Vamos orar por eles. Senhor, somos gratos pela vida dos nossos irmãos, tão jovens, mas tão cheios de ânimo para te servir, ó Deus. Nós te louvamos porque o Senhor tem guiado e direcionado a vida deles. Ó Pai, te pedimos que este mesmo ânimo continue por toda a vida deles, Senhor. E eles continuem sendo uma bênção onde quer que eles estejam, ó Senhor. Abençoa o restante desse tempo no CLD, os estudos, ó Pai, as aulas, as oportunidades de serviço. Usa a vida deles e dos demais também, Senhor, poderosamente. Nós te agradecemos e pedimos, ó Deus, que abençoe os nossos adolescentes, os nossos jovens, para que cada vez mais tenham interesses nas coisas do Senhor, ó Deus, para crescer no conhecimento da Tua palavra e na dedicação em servir ao Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar ao Senhor com os irmãos aqui do CLD. Já convido a igreja, os irmãos que puderem, para se colocarem em pé, para cantarmos juntos ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Que privilégio é a gente poder cultuar o nosso Senhor juntos e livremente, através de Jesus, que fez possível essa nossa conexão com o Pai. Então vamos cantar e louvar o nosso Senhor, dizendo quão bom Ele é. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és.
és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo e o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Tudo que és, tudo que és, Deus é bom. Amém. Vamos cantar que o nosso Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, Ele é o nosso castelo forte. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os céus, a sua igreja amada. Força e com furor nos trava o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que o meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recorda a cruz, o reino tão cruento, e do teu filho firma minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda paz e amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Os irmãos podem sentar. Que bom que louvamos ao Senhor, grande,
poderoso Deus. Efésios capítulo 4, nós vamos refletir na exposição desse texto. Efésios 4, a partir do verso 17. Vou ler, peço que os irmãos acompanhem. Efésios 4, do 17 ao 24. Diz assim a palavra do nosso Deus. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos aqui com a Tua palavra aberta diante de nós e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, nos ajude, incline o nosso coração, desvenda os nossos olhos para compreendermos as maravilhas da Tua lei e a graça do Evangelho do Senhor Jesus Cristo nessa noite, ó Deus. No nome dele mesmo nós oramos. Amém. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre a nova vida que recebemos em Cristo Jesus. Esse texto de Efésios trata muito sobre isso. Aliás, toda a carta aos Efésios trata deste assunto da nova vida em Cristo Jesus. Desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo está demonstrando àqueles irmãos aquilo que eles receberam de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, logo no capítulo 1, o apóstolo começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Veja, e aí ele vai descrevendo várias bênçãos espirituais que nós já recebemos por meio de Cristo Jesus. De modo que, quando nós lemos a carta aos Efésios, nós podemos entendê-la em duas grandes partes. Do capítulo 1 até o final do capítulo 3. O apóstolo está nos chamando a atenção para aquilo que recebemos, para aquilo que Deus fez em Cristo Jesus por nós. Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele agiu com misericórdia e graça. Ele nos atraiu. Nós éramos povo estranho, que não estávamos ligados às promessas e às alianças de Deus. Mas Deus nos atraiu e quebrou a barreira que nos separava e fez do povo dele um só povo em Cristo Jesus. Todas essas bênçãos nós já recebemos. Tudo isso nós temos acesso por meio de Jesus Cristo. Então, a primeira metade da carta fala sobre aquilo que Deus já fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Esta salvação que nos alcançou, a vida que recebemos, tudo vem dele, tudo vem por meio dele, e tudo com certeza é para ele. Mas a segunda parte da carta, a partir do início do capítulo 4, o apóstolo Paulo então vai dizer como nós devemos viver, agora que sabemos o que Deus já fez por nós. Ou, em outras palavras, como é aquela vida que é resultado do Evangelho.
Como é que um crente vive agora que foi alcançado por Jesus? Como uma pessoa vive de agora em diante, uma vez que se encontrou salvificamente com Jesus? Do capítulo 4 até o capítulo 6, é isso que o apóstolo vai instruir o povo de Deus. E nessa parte do texto em que nós estamos, no capítulo 4, verso 17 até o verso 24, o apóstolo Paulo vai dizer que esta vida cristã é incompatível com a vida que vivíamos antes de Cristo. A vida cristã é incompatível com uma vida sem Cristo. E ele vai demonstrar, então, isso falando primeiro da vida sem Cristo. Como vive aquele que não tem Cristo? Como uma pessoa que não se encontrou salvificamente com Jesus vive a sua vida. E depois de dizer isso, ele vai apresentar como aqueles que já se encontraram, que foram achados por Cristo, que foram chamados por Cristo, vivem a sua vida. Então nós vamos observar na primeira parte do texto, no verso 17, inicialmente isto, olha como ele começa: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês não podem viver como vocês viviam antes, como aqueles que estão sem Deus, hoje, vivem as suas vidas. Porque essa vida que vocês receberam de Cristo é incompatível com a vida que vocês tinham antes de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo vai falar para nós. É como um atleta que precisa do seu corpo para executar o seu trabalho, mas ele vive uma vida de modo que não cuida do corpo. É incompatível. Se ele é atleta, ele deve cuidar do corpo. Da mesma forma, nós vemos pessoas que trabalham com o rosto ou com a beleza, elas cuidam do rosto, elas cuidam da beleza, porque se elas viverem de modo incompatível com aquilo que elas fazem, elas, obviamente, não vão poder fazer o que fazem. A vida cristã, aquilo que nós recebemos de Deus, é incompatível com a vida que tínhamos antes dele. É isso que ele vai falar. E como então vive alguém que está vivendo sem Deus? Como você vivia antes de ser achado por Cristo? Como você vivia antes de ser chamado por Cristo para a salvação? É isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. E ele diz, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O homem sem Deus, o homem sem Cristo, tem pensamentos equivocados a respeito de Deus. Eles estão, como o texto diz, obscurecidos de entendimento. Essa é a primeira característica de alguém sem Deus. É uma pessoa que tem os pensamentos equivocados a respeito de Deus. A palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Lembram do profeta Jonas pregando em Nínive? E Jonas vai lá e prega, e aquela cidade tinha 120 mil pessoas, uma grande cidade para a época, e Jonas não queria, mas aquele povo ouve a mensagem e se arrepende. E aí, numa conversa com Deus, Deus fala para ele, Jonas, eu não me compadeceria desse povo, desses 120 mil, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Jonas 4:11. Era assim que viviam os ninivitas. Eles não sabiam a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Óbvio que isso é uma metáfora. Eles não tinham entendimento sobre Deus. Eles não conseguiam entender nada a respeito de Deus. Porque é assim que vive o homem sem Deus. Quando nós olhamos a carta aos Coríntios, Paulo, no capítulo 2, versículo 14, diz,
o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Porque são loucura. E não pode entendê-las, porque elas, essas coisas espirituais, se discernem espiritualmente. E o homem sem Deus é morto espiritualmente. Salmo 53, verso 1, diz: o louco em seu coração não a Deus. Veja, toda a Escritura nos mostra que o homem sem Deus, o homem natural, o estado natural do ser humano que não se encontrou salvificamente com Jesus, é o estado de alguém que vive a sua vida a partir de pensamentos equivocados a respeito de Deus. Essa é a forma, é o pressuposto por trás de toda a vida daquele que vive sem Deus no mundo. E se nós fôssemos observar, os homens são especialistas em criar sistemas de vida, formas de vida, teorias de vida, a partir do mundo sem Deus. Quando nós olhamos as várias teorias humanistas, veja, os 3 teorias que impactaram grandemente o século XX. Nós vemos o marxismo, nós vemos o evolucionismo, nós vemos a psicanálise de Freud. Todas estas partem de um pressuposto sem Cristo, sem Deus, como se Deus não existisse. E o que acontece é que os homens organizam as suas vidas, os seus sistemas de vida, o seu estilo de vida, a partir do pressuposto de que Deus não existe. É verdade que alguns não chegam a declarar que Deus não existe. É verdade que alguns, como os demônios, até acreditam que Deus existe. Mas esse conhecimento não é o conhecimento salvífico, que gera temor, que gera adoração, que gera relacionamento com Deus. O homem sem Deus vive com pensamentos equivocados, negando a existência de Deus, fabricando ídolos para si mesmos, deuses que eles podem moldar com as mãos, deuses que vão fazer a vontade deles, deuses que eles não precisam se submeter a eles. Essa é a primeira característica do homem sem Deus. Mas o texto continua dizendo que estes, os gentios, ou seja, aqueles que vivem sem Deus, aqueles gentios, aqueles que estão alheios às promessas de Deus, eles estão alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Estes estão separados da vida de Deus. Eles estão separados da comunhão com Deus. É assim que vive o homem sem Deus, é assim que nós vivíamos. Eu gosto de pensar na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era fariseu, da tribo de Benjamim, zeloso na lei do Senhor. Ele era um religioso de carteirinha. Ele dedicava a sua vida por uma causa, mas ele estava separado de Deus. Mas ele não sabia disso. O homem sem Deus vive separado dele e vive muito bem assim. Pelo menos eles se casam e se dão em casamento. Eles vivem as suas vidas como se estivesse tudo bem. E quanto mais riqueza, quanto mais bem-estar, mais ainda eles se afastam de Deus. Veja que, normalmente, nós temos muito mais facilidade em evangelizar o pobre do que evangelizar o rico. Sabe por quê? O pobre você chega e fornece alimento, fornece coisas que ele precisa, coisas que ele necessita, e apresenta o evangelho. E ele então está mais aberto a receber o evangelho porque ele necessita de algumas coisas. E de fato alguns se aproximam porque querem receber estas coisas. Mas aquele que é abastado, aquele que já tem tudo, por que ele vai querer ouvir o evangelho? É loucura para ele.
Ele não entende por que as pessoas se reúnem num domingo à noite, poderiam estar em casa assistindo o jogo do Brasileirão, descansando para trabalhar na segunda, poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, tendo momentos de recreação com a família, tendo momentos pessoais. Eles não entendem por que um povo se reúne para adorar um Deus que não é visível, para dedicar a vida a um Deus, para fechar os olhos e falar com Deus, para abrir um livro e dizer que aqui é Deus falando conosco, porque o coração deles está endurecido, eles não entendem. E queridos, quando eu digo eles não entendem, eu quero que nós pensemos, nós estávamos assim. Era essa a nossa condição antes de Cristo nos alcançar, em meio à obscuridade de nossos pensamentos, em meio às trevas que tomavam conta do nosso coração, nós vivíamos assim, exatamente assim. E o texto continua dizendo, os quais, tendo se tornado insensíveis, verso 19, se entregaram à dissolução, ou se entregaram à depravação, para com avidez, ou seja, com insaciabilidade, com desejo incontrolável, cometerem toda sorte de impurezas. O homem sem Deus vive entregue ao pecado. Entregue ao pecado. Pode ser que alguns não vivam de forma mais depravada possível, como é possível viver, mas há em cada um a potencialidade, a condição para ir além, para chegar mais longe no pecado, para ser pior do que é, para cometer coisas assustadoras, porque é isso que brota do coração do homem, conforme o Senhor Jesus nos disse, é do coração do homem que procede todo o mau desígnio. Então, o homem sem Deus está entregue ao pecado. Era assim que nós vivíamos, uns mais, outros menos, mas todos nós estávamos entregues ao pecado. É o que diz a palavra de Deus. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é, olha, vocês agora que estão em Cristo Jesus, vocês que foram alcançados pelo Evangelho, vocês que entregaram a vida a Cristo, não vivam mais como vivem aqueles que estão sem Deus. Não vivam desta forma. E agora, então, a partir do verso 20, ele vai dizer como, então, os crentes devem viver. Olha como o verso 20 começa. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo, se é que de fato já tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. O homem com Cristo vive de forma diferente. Ele recebe instrução de Cristo, ele recebe Cristo, ele recebe a verdade de Cristo. E isso causa impacto na vida e na forma como vive. E como é esta forma de viver? Verso 22 vai mostrar para nós. Diz assim, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano. Em outras palavras, como o crente vive? O crente vive abandonando o antigo modo de viver, se despojando do velho homem. Esta é a forma. A ideia é deixando de lado as velhas práticas, a velha forma de falar, a velha forma de olhar para os outros, a antiga forma de se comportar, os antigos pensamentos a respeito de Deus e do próximo. Há uma completa mudança que começa com o abandono da velha vida.
somente assim o crente pode experimentar a vida que Jesus oferece para nós. Somente abandonando o pecado. Porque esta nova vida é incompatível com a velha vida. Não se conectam. Então, primeiro, ele abandona a velha forma de viver, que aqui é chamado de velho homem, as velhas práticas. Porque o velho homem se corrompe segundo os seus desejos incontroláveis. Já pararam para pensar que nenhum pai de família planeja ou sonha acabar com a sua família? Nem pai de família entra no casamento com esse propósito. Eu vou me casar, eu vou ter filhos, mas eu vou acabar com a minha família. Mas o que acontece é que o desejo do pecado no coração engana a tal ponto que esse homem vai agir de forma a acabar com a sua família. É interessante que ninguém, se você estiver num grupo com crianças e perguntar assim, qual é a profissão, o que você quer ser no futuro? Eu tenho quase certeza que nesse mundo pós-moderno você não pode dizer que tem certeza, né? Mas eu tenho quase certeza de que ninguém vai dizer assim, o meu sonho é ser um drogado. Um pastor que trabalha com recuperação de viciados fez essa pergunta. E nenhum daqueles homens que estavam na clínica disse, o meu sonho era ser drogado. Mas sabe como eles chegaram lá? A concupiscência do engano. O pecado é irracional. O pecado nos leva a fazer coisas irracionais. Irracionais. E o homem sem Deus vive desta forma. Mas o homem que foi encontrado por Cristo, o homem que recebeu a graça de Cristo, o homem que recebeu a vida de Cristo, aquele que está assentado nas regiões celestiais com Cristo, este abandona as velhas formas de viver. É assim que o crente vive. Mas segundo, verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. A ideia aqui, queridos, é a de que os crentes têm o pensamento renovado. Renovado pelo quê? Pela instrução de Cristo, pela palavra de Cristo. O processo de mudança na vida de um crente começa com o abandono do pecado, a renovação dos pensamentos conforme a palavra de Cristo. A nossa mente vai sendo transformada, os pensamentos vão mudando. Veja que é algo maravilhoso. Queridos, um crente simples, talvez analfabeto, um crente sem instrução formal na vida, sabe mais sobre Deus do que as mentes mais brilhantes que vivem sem Cristo. É incrível como o poder de Cristo, na sua palavra, renovando a nossa mente, faz com que nós sejamos transformados e entendamos as coisas de Deus. Nós temos a nossa mente constantemente transformada. Romanos capítulo 12, Paulo vai falar, se vocês querem experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus, Paulo diz, olha, rogo a vocês pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E vocês não vivam segundo a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Nós queremos viver o tempo todo na vontade de Deus. Nós queremos saber qual a vontade de Deus para nós. Mas nós só saberemos, nós só estaremos na vontade de Deus quando estivermos sendo transformados pela renovação da nossa mente. Portanto, o crente vive de uma forma completamente diferente. Ele abandona as práticas do pecado e ele se renova com a mente, com a instrução da palavra de Cristo. Você tem se renovado com a palavra de Cristo? Ela tem entrado na tua mente? Você tem aconselhado com a palavra de Cristo? Tenham a palavra na mente, no coração, então instruí-vos e aconselhai-vos. O salmista diz: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. No Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, em vez disso, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra no coração, transformando a nossa vida, a nossa mente, a nossa forma de pensar. Jesus, João capítulo 17, verso 17, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se o crente não estiver com a palavra de Deus no coração, com a palavra de Deus na mente, ele não vai experimentar esta nova vida, esta vida santificada, esta vida piedosa, esta vida abundante que Deus nos dá em Cristo Jesus. Portanto, nós precisamos nos encher da palavra, ler a palavra, meditar na palavra de Cristo, ouvir a palavra de Cristo, desejar a palavra de Cristo e renovar a nossa mente com esta palavra. E aí o verso 24 vai acontecer. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O crente abandona o pecado. O crente tem a mente transformada e o crente frutifica num novo estilo de vida. Uma vida criada em Deus, em justiça e retidão que procedem da verdade. Mas o homem sem Deus vive em mentira e engano procedentes do pecado. Veja como é incompatível a vida cristã. Aqui nós temos o processo bíblico de mudança. Você lida com pecados que não consegue vencer. Você lida com pecados escravizadores, hábitos escravizadores. Você, jovem, que luta contra a imoralidade. Você que luta contra o pecado da língua. Você que não consegue mudar, sabe o que você precisa, como eu preciso? Abandonar o pecado, renovar a mente e se revestir da nova vida que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Mudança de mente, mudança de comportamento. Porque na vida cristã não se muda de fora para dentro, se muda de dentro para fora. A mudança verdadeira começa no coração, na mente e se expressa no comportamento, na forma como nós vivemos. Eu quero encerrar esta meditação falando primeiro aos descrentes que estão aqui. A palavra de Deus primeiro fere a tua consciência e tem que te ferir. Se você ouviu esta palavra, a forma como vive alguém sem Deus, isso não tocou o teu coração, isso não feriu a tua alma, isso não causou incômodo em você. Então eu diria a você, clame por misericórdia, para que o teu coração seja amolecido por Deus.
Mas se você ouviu esta palavra e o teu coração foi tocado e você está ouvindo o Senhor Jesus te chamar, Ele te chama para que você se arrependa dos teus pecados e creia no Evangelho, creia na pessoa de Cristo, creia na obra salvífica de Cristo, quando Ele viveu, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia para dar vida e vida e abundância a todo aquele que nele crê. Esse é o chamado de Deus para você. E se você está ouvindo este chamado, tome hoje uma decisão de seguir a Cristo. E se você fizer isso e quiser compartilhar, ao final do culto eu estarei à disposição para conversar com você. E hoje mesmo, você invocando o nome do Senhor, diz a palavra, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E hoje pode ser dia de salvação para você. Talvez você que esteja vivendo sem Cristo, mesmo andando no meio daqueles que conhecem a Cristo. Você que frequenta a igreja, você que tem a linguagem daqueles que vivem com Cristo, você que anda até com Cristo, mas não de forma salvífica. Lembram das multidões que acompanhavam Cristo? Lembre-se de Judas que andou com Cristo no seu ministério, mas não se encontrou salvificamente com Jesus. E talvez essa seja a sua situação hoje, e você vive sem Deus. Você precisa então correr para Cristo e encontrar nele misericórdia para ser salvo, para glorificá-lo, para adorá-lo, para ter a sua vida transformada hoje em Cristo Jesus. Mas eu quero também deixar uma palavra aos crentes que estão ouvindo. Será que você tem vivido com o velho homem? O velho homem tem gritado, tem se sobressaído, o velho homem tem tomado lugar na tua vida. A nossa vida é como um reservatório. Imagine uma piscina que tem uma rachadura mais ou menos na metade. E você começa a encher a piscina com água. E ela vai enchendo, mas quando chega ali naquele nível, tem uma rachadura e a água vaza. E ali se escoa, e a piscina nunca fica cheia, porque há uma rachadura ali. A vida cristã é assim. Às vezes não entendemos porque somos tão indiferentes a Deus, porque tanta falta de vontade de estar na presença de Deus, porque falta de fervor na oração, porque falta alegria na nossa vida, porque não temos prazer nas coisas de Deus. Por vezes há uma área da nossa vida, há uma área que há uma rachadura lá, e quando nós nos enchemos com a palavra, quando nós nos enchemos de Deus, há algo que escoa o nosso vigor espiritual, a nossa vida, porque há uma área específica que o velho homem está atuando em nós. E não importa a idade, se jovem, se adulto, se idoso, o velho homem continua gritando, o velho homem continua chamando para que você e eu façamos as mesmas coisas que fazíamos sem Cristo. Por isso, nós precisamos olhar para Cristo e clamar a Ele. Ó Senhor, restaura a minha vida, restaura. Eu quero abandonar este pecado, renova a minha mente. Quantas famílias hoje têm vivido conflitos, porque falta renovação da mente, para que entenda o que Deus quer do marido, o que Deus quer da mulher, o que Deus quer dos filhos, o que Deus quer de nós em nossos relacionamentos. Precisamos então olhar para Cristo e buscar nele a vida abundante que Ele já prometeu para nós. Ó crentes, renovem a mente no Senhor. Abandonemos os pecados. Vivamos de forma diferente deste mundo. O crente vive de forma diferente. A igreja é diferente do mundo. A família do crente é diferente. O crente na escola é diferente. Os assuntos do crente no trabalho
são diferentes. O crente vive de forma diferente. É assim que nós devemos viver. É isso que o Senhor nos chama. É para isso que Ele nos chama. Porque a vida cristã, esta nova vida que recebemos pela graça de Deus, é incompatível com a velha vida. É uma vida abundante. É uma vida vivida na verdade, para a glória do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por Tua palavra. Renova, sim, ó Deus, as nossas mentes, o nosso coração, para seguirmos a Ti, para vivermos para o Senhor, para a Tua glória, Deus, sendo transformados dia após dia à imagem de Cristo. Ó Deus, tira de nós o engano do pecado. Ó Senhor, muda as práticas, as palavras, os pensamentos que são incompatíveis com a santidade do Senhor, com Teu Espírito que habita em nós. Ó Deus, faz isso para o louvor da Tua glória. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Convido aqui os irmãos do CLD, eles vão cantar uma última canção. E depois desta canção nós iremos orar, encerrando o nosso culto.
Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Vamos nos colocar em pé para a oração final. Vamos seguir marchando na coragem do Senhor, vivendo uma vida para a glória do nosso Deus. Vamos orar. Bondoso Deus, somos gratos por esse tempo de culto público. Que privilégio poder adorar o teu santo nome, ó Deus. Somos imensamente gratos porque o Senhor nos salvou quando nós estávamos lá nas trevas do pecado, ó Deus. Não merecíamos a tua salvação, não merecíamos o teu amor, mas o Senhor nos chamou, um chamado, ó Deus, irresistível para a salvação, um chamado que foi capaz, ó Deus, de atravessar a nossa surdez, uma voz poderosa, uma voz como que das águas, ó Deus, que não se pode calar, nos resgatou do nosso próprio pecado e miséria, para a salvação, para a tua glória, ó Deus. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor continue fortalecendo as nossas vidas, para que testemunhemos dia após dia do teu grande poder, da tua grande misericórdia, da tua grande graça, Senhor. Abençoa sim o teu povo aqui nesta noite. Abençoa sim a semana do teu povo, ó Deus. Protege e guarda de todo mal. Livra do homem mau, Senhor. Cuide da nossa fé, do nosso frágil coração, ó Deus. Abençoa os irmãos que estão enfermos durante esta semana. Aqueles que vão passar por cirurgia, abençoa, Senhor. Aqueles que estão desanimados, cuida do coração. Aqueles que estão em grandes lutas e sofrimentos, ampara, Senhor. Cuida dos nossos irmãos, ó Pai. Encoraja-nos a testemunhar da tua fé, da tua palavra, do teu evangelho, ó Deus. E assim, ó Senhor, preserva a nossa vida, para que te glorifiquemos e estejamos todos juntos mais uma vez. Assim, ó Deus, que o amor do Senhor, do nosso Pai, esteja com todos nós, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos nós aqui e com todo o teu povo espalhado em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa e aguardada do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Sentai-vos, queridos.